a Deus pela oportunidade. Sabemos que estamos ainda impedidos de congregar, mas nós podemos chegar até você pelas redes sociais e fazemos isso com muita alegria nesse dia. Espero que tudo vá bem no seu coração. E hoje eu tenho uma palavra, uma palavra sobre fé para ministrar para você, tá ok? Nós vamos orar neste momento, pedindo a direção de Deus, e logo após nós vamos ouvir um pedaço de um cântico, ok? Eterno Deus, em nome de Jesus, Pai, esteja abençoando cada ouvinte nosso, Senhor. Aqueles que já estão sintonizados, aqueles que ainda vão, Senhor Deus, sintonizar. Meu Deus, na autoridade, no poder do nome de Jesus, vai alcançando este coração agora, Pai, com a Tua bênção. Pai, traga a Tua bênção na proporção da necessidade de cada um. Esse é o clamor que te fazemos nesta hora, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Amém e amém. Meu querido, enquanto esse cântico estiver rodando aqui no fundo, vai convidando seus amigos, vai enviando um link para as pessoas, para os seus grupos aí, para que possamos ter um bom alcance aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós queremos compartilhar uma palavra contigo, meu amado, sobre buscar a Jesus com fé, não é? De outra forma de expressar o tema, buscando a Jesus com fé. E nós vamos meditar no texto de Marcos capítulo 5, de 24 a 34. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, quiser apenas ouvir, fique à vontade. O texto diz o seguinte: e foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo o que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse seu
mal. Meu querido, o Senhor Jesus tinha sido expulso de Gadara porque ele tinha libertado um garoto dos demônios lá. Aqueles demônios entraram nos porcos, eles se afogaram. Jesus foi expulso daquela comunidade de Gadara, querido, e ele vai para o outro mar, vai para Cafarnaum, e quando ele chega ali, a multidão estava comprimindo a Jesus. A Bíblia fala que Jairo vai até ele clamando, um dos principais da sinagoga, pedindo que ele pudesse ir, para poder curar a sua filha. E Jesus, ele, nesse caminho da casa de Jairo, ele encontra essa mulher, no meio dessa multidão. Ele para, porque essa mulher que estava vivendo esse grande dilema, essa mulher que tinha essa hemorragia, ela vai correndo e toca em Jesus. Só que tem um autor de um livro, que é o Warren Wiersbe, ele diz que existem dois personagens aqui nessa história que nos ensinam muito, que é a mulher hemorrágica e Jairo, ou Jairo e a mulher hemorrágica. E ele faz um paralelo entre os dois personagens. Primeiro, o Jairo, querido, que é um líder conhecido, um líder de sinagoga, e a mulher era uma mulher anônima. O texto não fala o nome dessa mulher, fala certa mulher. Segundo, Jairo era um líder religioso, e essa mulher, ela não podia congregar, não podia estar na sinagoga por causa da sua hemorragia. Jairo era um homem rico, e essa mulher havia gastado tudo o que ela tinha e indo de mal a pior, querido, tentando buscar a sua saúde. Jairo, ele teve o prazer e a alegria de conviver com a sua filha por 12 anos, e essa mulher há 12 anos, ela não podia engravidar-se por causa da sua hemorragia, sabe? O Jairo era um líder, e no entanto, ele faz um pedido a Jesus em público, no meio de todo mundo, mas esta mulher, ela vai silenciosamente e ela toca nas vestes de Jesus. E o interessante aqui, amado, é que Jesus, ele atende a ambos, ele atende os dois, atende a mulher hemorrágica primeiro, depois ele vai e atende a Jairo. Então, nós vamos ver algumas coisas aqui que nós podemos aprender nesse episódio, nesta cena, e que possa vir a acrescentar a nossa fé, porque nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos de ter a nossa fé acrescentada, queridos. Hoje nós saímos um pouco para resolver umas situações, eu e Helena e João Pedro, e nós encontramos com algumas pessoas e você vê as reações. Umas estão nem percebendo o que está acontecendo, estão indiferentes, outras estão preocupadas, e algumas chegam a estar abatidas, amedrontadas, com dificuldade, sabe? Mas essa mulher, querido, ela tinha uma fé que pode nos inspirar em relação, como nós devemos relacionar em relação à fé que nós temos. Uma vez que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, A marca da nossa vida cristã é a fé que nós temos que ter em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que nós andamos por fé e não por aparência, tá? Então a nossa caminhada tem que ser por fé. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós andamos por meio da fé. Grave isso no seu coração, sabe? Então essa mulher, ela estava desenganada, querido. A Bíblia, o texto do verso 26 diz: muito padecera nas mãos de muitos médicos, tendo despendido tudo que tinha e indo de mal a pior. Então essa mulher estava tendo uma situação muito difícil, ela estava desenganada, ela gastou todo o dinheiro que tinha e ela não conseguiu a solução. Então ela estava no meio desse desengano, querido. Nasce algo, nasce uma esperança, nasce algo novo, uma fé brota. Quando ela ouve falar de Jesus o Nazareno, quando ela ouve falar de Jesus que estava salvando, estava ressuscitando mortos, estava curando, e ela ouve falar desse Jesus e brota nela uma esperança, querido. Talvez você esteja se sentindo desenganado, desenganado, talvez você possa estar sem esperança. Eu quero dizer para você, que Jesus, ele continua sendo o mesmo. Jesus não muda, não mudou nunca. Eu estava ouvindo um vídeo que um irmão me enviou ontem sobre a Guerra dos 6 Dias, e um dos generais da guerra lá que escapou, ele foi atropelado por um tanque de guerra, e depois ele dá o seu testemunho, que ele estava muito mal, mas um anjo vai e dá a mão a ele, vem e traz a recuperação a ele. Um outro dá o testemunho de que ele estava sozinho e encontrou com uma tropa do exército inimigo. E de repente ele pensou assim: eu vou perder. Aquele exército vira as costas e sai correndo. E aqueles homens depois testificam de que eles viram um grande exército junto com aquele homem que achava que estava sozinho. A Bíblia fala que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, querido. Creia que o Senhor nesta hora, Ele está ordenando os anjos dele
a favor de você, a favor de mim, de cada um de nós, porque é dessa forma que o nosso Deus age, Ele é o mesmo, tá? Essa mulher também, querido, ela no verso 28 diz assim: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, né? Era uma fé que levava a refletir, ela estava refletindo no valor da sua fé. Ela pensou: se esse homem tem tanto poder, se eu tocar só na orla da veste. E uma coisa que eu acho interessante de tocar na orla da veste, querido, que para eu tocar na orla da veste eu tenho que me curvar, e curvar ou ajoelhar é posição de humilhação, querido. E a Bíblia fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, meu amado, não fique ansioso. As notícias, elas vão nos deixar ansiosos. Eu tenho batido nessa tecla aqui, em todas as lives, sabe? Não fique perdendo tempo com as notícias, com mensagens que vêm pela internet. São muitas fake news, sabe? Que vêm por interesses políticos. Não fique vendo essas coisas, sabe? Existe uma batalha muito maior que nós estamos travando. Os homens estão batendo uma batalha terrena, mas nós estamos travando uma batalha espiritual, querido. E nessa batalha, a vitória já é nossa, em nome do Senhor Jesus. Uma outra situação aqui no verso 27, né? Aquela mulher tinha uma determinação dentro dela, e o texto diz que ela veio por trás entre a multidão, e ela tocou-lhe as vestes. Interessante que essa mulher não podia tocar nessas pessoas, porque em tudo que ela tocasse se tornava imundo, mas ela se arriscou. Ela poderia ser apedrejada, poderia, né, sofrer a pena de morte, mas aquela mulher vai entre a multidão, e ela vai e ela toca em Jesus naquele momento, querido, mostrando que havia dentro dela uma determinação. Nós estamos vivendo um tempo, amados, em que nós precisamos desta fé determinada a prosseguir, sabe? Se você começar a preocupar com o desemprego, com a questão financeira, você corre o risco de ficar paralisado, de até mesmo adoecer. Mas você precisa ter uma determinação dentro do teu coração, crendo que Deus está cuidando de cada detalhe, querido. Nós somos dele e ele cuida de cada um de nós. Creia nisso aí no seu coração, tenha fé em nome do Senhor Jesus, querido. Ainda no verso 27, né? Ela toca em Jesus, ela tem um contato com Jesus. Mas interessante, amados, que aquela mulher toca em Jesus, e muitas pessoas estavam ali tocando em Jesus também, mas aquele toque mudou, sabe, o comportamento até do próprio Jesus. E ele pergunta: quem me tocou? E as pessoas ficam assim, tem muitas pessoas te comprimindo, e o Senhor pergunta: quem me tocou? E Jesus diz: de mim saiu virtude. Interessante, isso vale dizer, querido, que havia muitas pessoas ali tocando em Jesus, simplesmente por curiosidade, ou por religiosidade. Nos nossos dias, vivemos multidões que têm tocado a Jesus através simplesmente da religião, uma vida religiosa vazia, que não produz resultados. Mas eu quero te falar que quando nós tocamos a Jesus através da oração, pela fé, a Bíblia diz que a oração da fé salvará o enfermo, querido. A Bíblia diz que a oração da fé, ela toca o coração do Senhor Jesus. No entanto, meu amado, toque em Jesus com fé no teu coração, porque com certeza ele vai parar e vai mover a seu respeito, querido. Você vai perceber também no verso 33 que o texto diz: prostrou-se diante dele, sabe? A Bíblia diz que ela, né, com toda sinceridade no seu coração, ela vai e ela confessa diante do Senhor. Então essa mulher, ela estava expressando uma sinceridade diante de Deus. Vivemos num mundo de aparências, querido, no mundo de falsidades, no mundo onde as pessoas elas valem o quanto pesam, não é assim? As pessoas, se elas se vestem bem de etiqueta e de marcas, elas são bem aceitas numa sociedade interesseira, né? Mas na verdade, querido, no reino de Deus as coisas são diferentes. Deus não está preocupado com a sua conta bancária, Deus não está preocupado com o carro que você anda, nem com a roupa que você veste, querido, mas Deus está olhando para dentro de você, para o seu interior. No entanto, se você está com medo, ou se você está passando por alguma dificuldade, seja sincero com Deus. Deus adora a sinceridade. Não mascare a sua crise, não mascare a sua luta, querido, mas apresente a sua luta diante do Senhor e diga para Ele: Deus, eu estou aqui, eu estou sendo acometida de medo, eu estou assustado com essa situação. Ô Senhor, isso está me tirando o chão, eu estou tendo insônia, Deus, eu não durmo pensando nessas coisas. Seja sincero, querido, fale com Deus com fé, mas diga agora: Senhor, mas eu creio que o Senhor é poderoso
para me dar uma noite de sono. O Senhor é poderoso para tirar esse medo do meu coração. O Senhor é poderoso para renovar as minhas forças. Faça isso crendo, faça isso com fé, e você vai ver que Deus vai restaurar a sua sorte. Seja sincero diante do Senhor, querido. Tem gente que vive de aparência diante de Deus. Deus te conhece, Deus conhece o teu coração, e Ele se importa com você, meu amado. Então rasgue o seu coração e fale para Deus tudo que está dentro dele, e Ele vai te ouvir, querido. Uma outra coisa que nós vamos ver aqui é que quando Jesus, ele fala, alguém me tocou, e as pessoas estão ali assustadas, esta mulher vai e ela se manifesta. E ela fala para Jesus. Ela sabia que ela corria um grande risco. Uma mulher que havia 12 anos de uma segregação, de uma vida isolada, separada da sociedade. Essa mulher agora, ela correu esse risco, ela se manifestou diante de Jesus, e Jesus, ele vai, não só cura, como também ele salva esta mulher, querido. Então a grande recompensa da sinceridade da fé desta mulher foi a grande salvação. Eu quero te falar que não foi somente a sua cura. Essa mulher agora, a Bíblia diz que imediatamente a sua hemorragia, ela cessa, ela é estancada, e Jesus, ele declara para ela, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre deste mal. Se você perceber o texto, primeiro Jesus salva a mulher e depois ele cura. Ele vai e fala o seguinte, a tua fé te salvou, vai e fica livre, vai em paz e fica livre desse seu mal. As tribulações têm o poder de roubar a nossa paz, de roubar a nossa alegria e a nossa falsa sensação de segurança. Mas, meu querido, quando nós estamos firmados na rocha verdadeira, que é Jesus, nós podemos também refletir nessas palavras que ele disse para essa mulher, né? A tua fé te salvou, vai em paz, fica livre desse seu mal, fica livre desse medo, fica livre dessa desconfiança, fica livre, querido. O futuro pertence a Deus, nós não temos que temer o amanhã, sabe? Nós somos a igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo, nós temos um Deus poderoso que cuida de cada um de nós, querido. Então, essa mulher que estava, com essa fé escondida dentro dela, que foi no meio da multidão quietinha, essa mulher agora ela recebe a recompensa desta fé, querido, e Jesus revela a fé dessa mulher diante de todos. Ele fala, a tua fé, ou seja, a tua fé foi diferente desta multidão. Você pode congregar, ir nos templos, estar reunido, louvando a Deus, batendo palma, mas quando a coisa aperta, querido, aí a sua fé, ela é desafiada. Se você tem fé, você vai permanecer. Estamos vivendo um tempo em que a nossa fé está sendo desafiada. Nós que conhecemos a palavra, nós que sabemos que todas essas coisas haveriam de acontecer e estão acontecendo, querido. Se isso arrancar o nosso chão, precisamos renovar a nossa fé diante do Senhor, porque nós não temos que temer o que está acontecendo no mundo, nem na sociedade, querido, sabe? Essa mulher estava com um sofrimento prolongado. 12 anos não são 12 dias, meu amado. Imagine só, 12 anos. Nós temos quanto tempo que começou a pandemia, hein? Foi quando aí, Helena? Hein? Um mês. Tem um mês. Tem um mês de pandemia. E já tem gente desesperando, querido. Um mês. Essa mulher ficou 12 anos. 12 anos de insônia, de noites mal dormidas, querido. Sabe, de sofrimentos pelas madrugadas. 12 anos de vendo sangue saindo de si. Sangue é vida. E essa mulher percebendo que a sua vida está indo embora. Provérbios capítulo 13, verso 12 diz que a esperança que se adia adoece o coração. Quando a gente vai esperando e não vê o resultado, o coração adoece, querido. Mas nós temos 30 dias apenas, sabe? E nós temos ainda muito tempo pela frente para nós exercermos a nossa fé diante do Senhor, diante do Deus vivo. Eu confesso a vocês, irmãos, hoje, depois desses 30 dias, eu fui lá no templo, eu subi lá. Lá na igreja embaixo eu vou quase todos os dias. Vou lá, o Simar está ali no estacionamento, eu vou por ali, mas hoje, mais o João Pedro, fomos lá, que nós estamos mexendo lá na internet, tentando melhorar alguma coisa, para que a gente possa retransmitir um culto lá da sala dos jovens, que ficou muito bem decorada e bonita, né? Então, quando eu entrei lá, eu fiquei relembrando aquelas noites, né, maravilhosas. Ainda brinquei com o João Pedro aqui, João, essa parede aqui é onde fica, ó, né, os meninos, né? Aqui fica o Mike, aqui fica
o Mateus, aqui fica aquela rapaziada que fica em pé encostando na parede. E daqui de trás você vê o templo na hora do louvor, na penumbra, o povo com a mão levantada, aquela alegria, aquela música boa. Bateu uma saudade no coração, saudade dos irmãos. Meu Deus, ontem nós fomos até a Rua Nova e encontramos com a Joadir, nós paramos o carro, a Joadir veio correndo na porta e falou assim: ai, que bom que vocês pararam aqui, que saudade que eu estou, e nós também com o nosso coração ardendo de saudade. Irmãos, eu estou com muita saudade dos irmãos, saudade de revê-los, de abraçá-los, né? Hoje é 10 de Odaísio, vieram aqui resolver umas coisas, nós nos abraçamos, sim, irmãos, sabe? A saudade é tão forte que às vezes nós não contemos isolamento social, temos que fazer sim isso, né, por um tempo, mas há momentos que nós não resistimos. Então, meu querido, essa mulher, ela havia 12 anos, e você imagina o que isso gera no coração de uma pessoa, a esperança sendo adiada e o coração sendo ferido. O Talmud, ele fala de 11 formas de uma pessoa se curar, e essa mulher já tinha se recorrido a todas essas 11 formas, e nenhuma delas resolveu. Imagine o coração desta mulher, querido, sabe, ela buscou todas as formas, gastou todo o seu dinheiro, buscou todos os médicos da época, e nada resolveu. Imagine o coração desta mulher, querido, sabe, você imagina que crise que ela estava dentro dela. Todos nós planejamos o nosso futuro, não é assim? Não é? Hoje, por exemplo, eu moro numa casa própria. Eu lembro que antes de fazer, eu sonhei com esta casa. Deus pôs esse sonho no meu coração, idealizei, assentei com o arquiteto, ela desenhou, falei: essa é a casa que eu quero. Construí, hoje eu moro aqui já há mais de 10 anos, nós estamos aqui felizes, um sonho realizado, não é? Quantos sonhos? Quando eu era solteiro eu tinha o sonho de me casar, me casei há 27 anos, não é? Meu maior sonho era ter filhos. Hoje eu tenho um casal de filhos, não é, que estão aqui comigo. Que coisa maravilhosa, Deus realiza os nossos sonhos. Mas você imagina quando você tem algo que você não consegue ver aquele sonho se cumprindo. Essa mulher havia 12 anos que não via o seu sonho se cumprindo, querido, sabe? E o que é pior, ela era uma mulher solitária. Por que ela era solitária, querido? Porque a sua doença não permitia que ela encostasse em alguém. Essa mulher não podia ter uma vida conjugal normal, ela não podia dormir com seu marido. Se ela encostasse nele, ele era considerado imundo, querido. Para pensar, em Levítico 15:31 diz assim: ao homem que não se separa da sua mulher perto da menstruação dela, mesmo que tenha filhos, como os filhos de Arão, esses morrerão. Olha que lei maldita, não é? Que lei terrível, querido. Sabe, ainda bem que Jesus, ele cumpriu esta lei na cruz do Calvário, e nós não estamos mais debaixo dessa lei, nós estamos debaixo da graça, querido. Hoje existe um amor que nos move, um amor maior, que é o amor de Jesus, e essa mulher tinha que viver isolada, querida, sabe? Ela teria que estar sozinha na sua cama durante todos os dias do seu fluxo, né, que estava acontecendo constantemente, sabe? Até um cadáver, se a mulher com fluxo de sangue encostasse, era considerado imundo, um móvel. Para pensar que coisa, né? E esta mulher, querido, vivia totalmente sozinha, sabe? Essa mulher, a sua vida religiosa, ela estava comprometida. Ela não podia ir na sinagoga. Hoje nós estamos um mês sem congregar, estamos nessa saudade que arde o peito. Imagina essa mulher, 12 anos sem poder ir na sinagoga, sem participar de um culto, querido, 12 anos, sabe? E essa mulher estava buscando os recursos que tinha na época e nada estava resolvendo, querido. Mas essa mulher, ela resolve a buscar a Jesus de maneira diferente, sabe? Ou seja, a desilusão que ela estava tendo com as coisas dessa vida, fez com que essa mulher pudesse agora recorrer a tudo, até que ela ouve falar de Jesus, sabe? Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Essa mulher agora, quando ouve falar de Jesus, querido, a sua fé começa a brotar, uma esperança nova e viva. Ela vê agora uma solução, não é? Ou seja, a luz no fim do túnel, a última gota, a última solução, quem sabe agora. E essa mulher, ela fala dentro de si: se tão somente eu tocar no seu manto, eu ficarei curada. Querido, interessante que essa mulher, a sua fé nasceu quando ela ouviu da fama de Jesus. Por isso nós temos que anunciar a um Jesus que cura, que salva, sabe? Nós temos que fazer isso. Essa mulher tinha ouvido falar que Jesus, ele fazia os cegos enxergar, fazia os cativos, né, serem libertos, os coxos estavam andando. E essa mulher ouviu falar dessas coisas maravilhosas. Ele curava os leprosos
a lepra era uma doença terrível na época, que também fazia com que a pessoa ficasse isolada e separada, sabe? E ela ouviu falar que Jesus até mesmo ressuscitava os mortos. Então, o coração dela tinha realmente que nascer uma fé viva. Então, quando você falar de Jesus, fala desse Jesus que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, um Deus que ressuscita os mortos, porque Ele continua sendo o mesmo, viu, meu querido? Então, os mesmos anjos que Deus mostrava para o exército inimigo, para que eles pudessem fugir do exército de Israel, foram os mesmos anjos que Deus mostrou para o soldado inimigo na guerra dos 6 anos de Israel, e são os mesmos anjos que Deus ainda hoje continua acampando ao nosso redor para nos dar a vitória, querido, e nos dar a solução, sabe? Então, Jesus, ele estava atendendo uma necessidade urgente, ele estava indo para a casa de Jairo, mas no meio do caminho ele para. Sabe, o que fez Jesus parar? Não foi um clamor como o de Jairo, mas foi o de um toque, querido. Nós precisamos aprender a tocar em Jesus, com fé, a tocar, a entregar nossa vida de corpo, de alma e de espírito, nos entregar inteiramente, mergulharmos nas águas do Espírito com fé, com determinação e dizer: deste Deus eu não abro mão, é Ele que me faz respirar, me mantém com vida, é Ele quem tem me sustentado e a minha fé procede dEle. Ah, meu irmão, seja encorajado nesta noite de terça-feira, seja animado pela fé na palavra do Senhor, querido. Você é importante para Deus, sabe, você é muito significativo para Deus. Em 1912, o jornal The American, ele estava narrando sobre o naufrágio do Titanic, e a primeira página desse jornal falava o seguinte, sobre a morte de John Jacob Astor e mais 1.800 pessoas. Interessante que para esse jornalista, o John Jacob Astor, ele era o mais importante de todos, e mais 1.800 pessoas. Mas para Jesus, querido, eu quero te dizer que a filha de Jairo era importante, a mulher com fluxo de sangue era importante, a multidão que estava ao redor dele era importante. Você é importante para Jesus, eu sou importante para Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira, toda a humanidade é importante e significativa para Jesus, querido. Portanto, esse é o tempo de buscar a Deus. Esse é o tempo de buscar a Deus com toda a fé no nosso coração. Ontem eu conversava, querido, com o nosso irmão Tuquinha, e ele falou uma coisa para mim, sabe, e foi uma conversa muito produtiva, muito abençoada, e ele falou assim: pastor, eu tenho uns pontos aqui na cidade que eu ando o dia inteiro, e eu paro naqueles lugares para orar. Eu não estou orando 3 vezes ao dia só não, eu estou orando 5, 6, 10 vezes ao dia, porque eu nunca orei tanto na minha vida como esses dias. Interessante, amado, que essa necessidade nos leva a orar. Mas será que você tem orado? Eu acho que tem gente que nem mesmo diante desta crise está orando. Sabe, está indo de carona nos outros. Não pode ser assim, meu irmão. Você tem que orar ao Senhor. Você fica o dia inteiro na frente da televisão ouvindo notícia ruim, sabe? Desliga a televisão, vai orar, vai jejuar, vai buscar a presença de Deus. A oração de um justo pode muito na sua atuação, e a sua oração vai ajudar a mudar essa história. Olha outra coisa também maravilhosa, amados. O noticiário dizia que entre o dia 9 e 10 passado agora, nós teríamos entre 10 a 12 mil mortes no Brasil. E no dia citado nós tínhamos 1.200 mortes. Não sei quantas tem hoje, 1.500 talvez, não sei, não estou atualizado hoje. Mas na verdade, querido, é que a expectativa dos estudiosos, dos pesquisadores, já está caindo por terra. Mas você lembra que no dia 5 a igreja se prostrou em jejum, em oração, querido? Sabe? Entenda que esse clamor não foi em vão. Esse jejum, essa oração que fizemos no dia 5, querido, ela foi poderosa, ela moveu os céus do Brasil, querido, e algo maravilhoso vai acontecer na nossa nação. Não se preocupe, meu amado, com isso, sabe? Ainda que a curva, ela venha a crescer, porque é um comportamento normal, outras pessoas venham morrer, Deus continua nos guardando, Ele continua dando ordem aos seus anjos ao nosso respeito, querido. Interessante que quando nós exercitamos a nossa fé verdadeiramente, nós podemos ter certeza que o Senhor Jesus, Ele vai atender e Ele vai nos curar, querido, porque quando Jesus falou assim: quem me tocou as vestes, sabe, é porque dele estava saindo o poder. Quando nós oramos com fé, sabe, esse toque chega em Jesus
e continua emanando esse poder sobre nós. Poder que liberta, que cura, que salva, querido, sabe? Mas veja que essa mulher não orou religiosamente. Ela propôs no coração dela, falou: se eu tão somente tocar. Ela teve a intenção, ela teve o propósito de tocar no coração de Jesus. E ela tocou confiando, crendo, querido, e portanto isso produziu resultado. Uma fé verdadeira produz resultado. Uma fé verdadeira toca o coração de Deus. Uma fé verdadeira faz Deus se mover ao nosso respeito. Sabe o que é isso, meu querido? Sabe o que é isso, meu amado? Vamos nos unir como igreja, unir pela fé, querido. E essa mulher, ela recebe aqui, sabe? E nós, com isso aqui, já vamos caminhando para o final, sabe? Tem quantos minutos aí? Amém. Glória a Deus. Querido, a fé dessa mulher, ela recebeu aqui pelo menos 3 curas maravilhosas, sabe? A primeira cura que ela recebeu foi a cura física. A sua hemorragia foi estancada naquele momento. Pronto, está livre daquela crise. Ela pode voltar agora a ir para a cama com seu marido, ela pode voltar para a sinagoga, participar das reuniões, ela pode voltar para o comércio, fazer suas compras, vender suas coisas, ela pode ter vida normal, voltou à normalidade, querido. A segunda coisa foi a cura emocional, porque a crise estava deixando aquela mulher desanimada. E Jesus falou assim: tem bom ânimo. Esse texto está em Mateus 9:22. Tem bom ânimo. Aquela mulher estava desanimada, querido. E hoje você pode estar desanimado e pensando: até onde isso vai? Meu irmão, eu posso falar? Nós podemos voltar a congregar o mês que vem, março, abril, maio. Pode ser junho, pode ser julho, não importa o dia que nós vamos voltar, nós voltaremos a congregar, tá? Tenha paciência no seu coração, não perca tempo com notícias negativas, querido. Essa mulher estava enferma emocionalmente, sabe? De tanto ouvir o médico dizendo: não deu jeito, não deu, não curou, sabe? Não deu certo. E às vezes hoje nós ouvimos também, né? Tem aí os otimistas que vão além da realidade e falam que já descobriram isso, que já resolveram aquilo outro, que já saiu a solução, e as pessoas vão divulgando isso. Tem os pessimistas que falam: não, só daqui 2 anos, quem sabe, talvez. Não é verdade? Os cientistas dizem que uma vacina, mesmo que seja aprovada agora, só daqui 1 ano, que ela chega até nós, talvez. A gente não sabe. Isso não importa, querido. Sabe por quê? Deus não está distante. Deus continua presente. Deus está em nós e cuidando de nós, conosco neste caminhar, tá? E a terceira cura, que é a mais importante, Jesus disse: a tua fé te salvou, sabe? Muitas pessoas, querido, estão indo até Jesus, mas poucas pessoas estão tocando a Jesus por meio da fé. Portanto, nesta noite, receba essa palavra no teu coração e creia que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que o Deus da mulher hemorrágica, o Deus que estava em Cristo, está conosco hoje, através do Espírito Santo que habita em nós, trazendo uma nova esperança no nosso viver. Portanto, se você ficou desanimado, amedrontado em algum momento, não tenha vergonha disso, querido, tá? Nós somos passíveis de passar por situações assim, mas continue crendo, continue exercendo a sua fé. E lembrando, querido, né, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, primeiro, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, neste momento aí, diante do seu vídeo, eu quero ministrar sobre você agora, com os meus olhos abertos mesmo. Eu quero erguer as mãos sobre você e eu quero profetizar sobre a sua vida neste momento. Um encorajamento que vem do céu. Sinta o Espírito Santo aí agora na sua sala, aí agora no seu quarto, aí agora no seu carro, aí agora onde você estiver. Sinta o poder do Espírito Santo te envolvendo. Receba agora, neste momento, o toque da fé, que renova a sua fé, que te encoraja, que te livra de todos os males. E lembre-se que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Querido, Deus está nos dando livramento nesse tempo e nesses dias, sabe? Precisamos continuar obedecendo às leis, né? Observando as regras, precisamos ser obedientes e entendendo
que existe um Deus que está presente cuidando de cada um de nós. E agora eu quero orar por você, sabe, para que Deus renove a sua fé e esteja te abençoando com toda sorte de bênçãos. Eterno Deus, em nome de Jesus, vai de encontro a esta vida agora, vai de encontro à necessidade de cada um, querido, e em nome de Jesus, esteja renovando a fé, esteja renovando a alegria, meu Pai, esteja trazendo motivação, ousadia e determinação. Se existe alguém que está enfermo, meu Pai, libera a cura agora, neste momento, em nome de Jesus e para a glória do nome do Senhor. Se tem alguém que nos ouve, querido, que ainda não tenha recebido a Jesus como Senhor e Salvador, toca neste coração agora e esteja salvando esta vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, eu quero te falar que a fé não é algo automático que vem só porque eu orei. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você precisa de ter contato com a palavra. Você precisa ler a Bíblia e orar, para que a sua fé seja acrescida, acrescentada nesse tempo, nesses dias. Leia o Evangelho de João, leia os Evangelhos que falam dos muitos milagres de Jesus. E você, meu amado, que está nos ouvindo, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero falar para você neste momento, exclusivamente para você, tá? Religião, amados, todos nós herdamos dos nossos pais. Uns são católicos, outros são evangélicos, outros são espíritas, e cada qual herda dos seus pais uma religião. Mas eu quero te falar também que a religião, ela traz bons preceitos, traz normas boas, mas em si a religião não é suficiente para a salvação de ninguém. Lá na carta de Paulo aos Romanos, que é considerado o quarto evangelho, a carta de Paulo a Roma, aos Romanos, ou o quinto evangelho, melhor dizendo, porque 4 nós já temos. No capítulo 10, versículo 9 e 10, a Bíblia diz o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então, quando você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu no nosso lugar, que ressuscitou, que está vivo à direita de Deus, que enviou o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero te falar, querido, se você crê nisso com o seu coração, e você agora fizer uma oração aí, aonde você estiver, e dizendo: Jesus, eu te convido para ser o meu Salvador, o meu Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, me cubra com o teu sangue, me purifica, querido, e você vai receber esta grande salvação em nome do Senhor Jesus. Eu fiz isso, querido, há 32 anos atrás, e a minha vida, ela mudou, né, por completo. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Domingo nós estaremos aqui às 19 horas. Mas antes disso, talvez, ontem eu fiz um convite para uma psicóloga que nós temos lá na igreja, a Gabriela, e ela é uma profissional muito competente, e eu pedi que ela elaborasse uma palavra profissional, uma palavra também de fé para o seu coração, e ela vai trazer essa palavra para você, que poderá ser ao vivo numa das nossas lives, ou poderá ser gravado também. De qualquer forma, será postado no YouTube da igreja, tá ok? Deus o abençoe poderosamente e um beijão no seu coração. E agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém e amém.